Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag. Haviam incendiado a cidade e levaram como prisioneiros todos que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. E ninguém mataram, mas todos levaram consigo, quando prosseguiram no seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, filhos, filhas, haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por conta dos seus filhos e filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: me traga o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi, e ele vestiu e perguntou ao Senhor: devo prosseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi então e os seus 600 homens que estavam com ele foram até o ribeiro de Besor, onde alguns ficaram ali, mais ou menos 200 deles, pois estavam exaustos demais para atravessarem o ribeiro. Todavia, Davi e mais 400 homens continuaram a perseguição. No meio do caminho encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram água e comida e um pedaço de bolo, figos prensados e 2 bolos de uva passas. Então ele comeu e recobrou as suas forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde você vem? E ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos Neguebe dos Queritas, do território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e depois incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode nos levar até esse bando de invasores? E ele respondeu: se o Senhor jurar diante de Deus que não me matará, nem me entregar na mão do meu senhor, eu levarei vocês até ele. E Davi concordou. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região. Todos os amalequitas estavam comendo, bebendo, festejando, e os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá estavam com eles. Davi então atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi naquele dia recuperou tudo o que os amalequitas haviam levado, incluindo suas 2 mulheres. Não faltou nada, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem os bens, nem qualquer outra coisa que foi levada. Davi recuperou tudo. E também todos os rebanhos dos amalequitas, e os soldados conduziram à frente dos seus animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Amém, queridos? Nós já oramos. Obrigado, amados da música, que Deus os abençoe. Obrigado, Samuca, amo vocês. Esse texto, talvez conhecido de alguns, Will, desconhecido de outros. Mas o contexto, para o pastor Anderson, nos apresenta uma realidade que talvez tenha acontecido na vida de muitos de nós. Nós vemos aqui a situação, Gisele, de um homem que saiu, se ausentou da sua cidade, da sua casa. E por conta disso, Karine, os inimigos vieram, atacaram e levaram toda a sua família. E isso, é claro, quando perdeu a família, gerou uma angústia, gerou um desespero tão grande na vida de Davi e dos seus homens, que eles não sabiam o que fazer. Como vimos ali a situação, ele quase foi apedrejado pelos seus soldados. Porém, eu gostaria de chamar a sua atenção um pouco para o contexto do que aconteceu aqui e o que fez Davi vir perder a sua família, vir perder os seus filhos, vir perder aquilo que era mais precioso para ele. Vamos entender então um pouco o contexto. Quando estamos lendo essa passagem aqui de 1 Samuel capítulo 30, nós vamos compreender, pastor Dodô, que Davi já estava no limite de toda a opressão e de toda a perseguição de Saul, seu sogro. Conhecemos a história.
Davi, muito jovem, foi consagrado rei de Israel, mas não assumiu o trono. Por quê? Porque Deus precisava prepará-lo, Leonardo. E assim Deus começou a prepará-lo. Uma das formas que Deus separou Davi foi vencendo o gigante Golias, conhecemos a história, e isso fez dele um herói de guerra. Fez dele genro de Saul, rei de Israel, aquele a qual ele iria substituir. E Davi se tornou um general do exército de Saul. Deus estava com ele, Vânia, de tal forma que ele começou a ficar poderoso. E um dia, quando ele, Saul e todo o exército entravam na cidade, as mulheres com seus tamborins, celebrando pelas vitórias contra os filisteus, começaram a cantar. Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. E isso fez com que o coração de Saul ficasse invejado do que as mulheres falavam de Davi e Cíntia. E por conta disso ele começa a perseguir o seu genro. A perseguição foi tão ferrenha que ele tenta matá-lo duas vezes dentro do palácio, não consegue e Davi foge. Saul toma a sua esposa, que era sua filha, entrega para outro homem em sinal de humilhação, dizendo aqui ele não tem mais nada. E Davi agora começa a ser perseguido pelo seu sogro. Essa perseguição durou 13 anos. Foram 13 anos ele se escondendo em cavernas, se escondendo no deserto, 13 anos ele vivendo como um nômade, 13 anos longe da sua família, longe de tudo. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. 1 ano e 4 meses antes de encerrar este processo dos 13 anos, então, mais ou menos 1 ano e meio, depois de tanta perseguição, e olha Priscila, o quanto ele foi perseguido e o quanto ele suportou, Marcelo, ele chegou no seu limite. Com 11 anos e meio de perseguição, David ele não tinha mais para onde fugir. Então a Bíblia diz que ele, cansado de tudo aquilo, ele pensou, o inimigo do meu... Não, a Bíblia não diz isso, mas você compreende isso, né? O inimigo do meu inimigo se torna meu amigo. E ele foi para a terra dos filisteus, os seus principais inimigos. Procurou um dos reis dos filisteus, eram 5 cidades. E cada cidade ela era coordenada por um rei. A Bíblia diz reis e príncipes. E quando lemos as escrituras sagradas sem nos aprofundar a ela, pensamos que era um rei e príncipes que serviam. Mas na verdade, nesse tempo, cada cidade tinha um rei. E o principal rei, mas ele ainda tinha que seguir o conselho dos outros, chamava Aquis, que era o rei da principal cidade dessas 5. Davi vai até Aquis e diz assim, o nosso inimigo é comum. Aquele que quer te destruir também quer me destruir, que é Saul, meu sogro. Você sabe o quanto eu sou forte, hoje tenho 600 homens comigo. Ele diz, me deixa ficar com você, porque eu sei que ele não me atacará aqui e eu vou te servir. Aquis, vendo aquela situação, aceita. E entrega uma das cidades que ele tinha, uma das menores divisa com Judá, chamada Ziclag. E ali então Davi e os seus soldados trazem toda a sua família, todas as suas coisas, e ali eles se estabelecem. 1 ano e 4 meses eles ficam ali. Davi ele era um mercenário, e do que ele sobrevivia, Marcelo? De guerras. Então ele saía nas guerras, nas incursões, contra os povos inimigos dos filisteus, trazia os despojos, que o lucro deles, o dinheiro que eles ganhavam, eram os rebanhos, os cavalos, os camelos, a riqueza dessas cidades, ele trazia e parte ele dividia com Aquis e fazia então ser bem quisto pelo rei dos filisteus. Porém, depois de um período que ele estava morando ali, a Bíblia diz que Aquis entrou novamente em guerra contra Saul e mandou chamar Davi. Na verdade, quando nós lemos as escrituras, ele só manda chamar Davi porque Davi se dispõe. Preste atenção aqui, quando Davi perde a sua família, ele se apresenta diante de Deus, pede para que traga um colete sacerdotal e ele pergunta, devo ir contra os inimigos? E Deus diz sim. Agora, quando ele vai para a terra dos filisteus, ele não faz nenhuma pergunta para Deus. E talvez não, eu tenho certeza absoluta, Moacir, que por ele não ter buscado direção de Deus, que ele acabou perdendo a sua família. Sabe qual que é o grande problema que nós encontramos hoje, Thay? É que muitas das decisões que nós tomamos, André, elas são decisões sem perguntarmos o que Deus tem para nós. E é por isso que fracassamos. Olha para quem está ao seu lado, eu sei que é ruim, mas no frio é bom você dar uma levantada, dar uma mexida aí. Olha para quem está ao seu lado e pergunta, o que você tem perguntado para Deus? Pergunta para ele, o que você tem perguntado para Deus? Pergunta para ele, qual é a direção que você tem buscado do Senhor? Todas as vezes, Jéssica, que nós tomamos decisões, segundo o nosso coração, sem consultar a Deus, sabe o que acontece? Fracasso. Preste atenção nisso.
Quantas decisões você já tomou profissionalmente? Quantas decisões já tomou financeiramente? Quantas decisões você já tomou de relacionamentos que você trouxe para dentro da sua casa? Quantas decisões você já tomou, até questão espiritual, ministerial, que você não consultou a Deus e isso te trouxe fracasso? Pois Davi, sem perguntar para Deus se ele deveria ir para a terra dos filisteus, ele acaba trazendo a destruição para a sua família. Depois que ele está naquela cidade, eles entram, Jaqueline, nessa batalha. E de novo Davi não pergunta nada para Deus, Henrique. A Bíblia diz que ele consulta, sabe quem? Os soldados. Ele pergunta para os soldados: devemos ir à batalha? E os soldados disseram: vamos. Qual era o propósito de Davi? Entrar em batalha contra o seu próprio povo, contra a sua própria família. Por mais que estivessem perseguindo ele, tinham dois objetivos. Número 1, agradar o inimigo. Número 2, os despojos da guerra, grana. Então ele decide com os seus soldados, pelo resultado e para agradar Aquis, ele deixa toda a sua família. Preste atenção que não fica soldado nenhum com as famílias. E os 600 soldados, eles seguem com Davi para a batalha. Eu quero falar hoje sobre proteção da família. O quanto nós temos protegido a nossa casa. Tem pessoas que hoje estão perdendo seus casamentos. Tem pessoas que estão perdendo seus filhos para o homossexualismo, para a depressão, para os pensamentos suicidas, para as drogas, para a violência. Tem pessoas que elas estão perdendo a sua casa, a sua família, para a contenda, para a discórdia, para as brigas, porque não estão prestando atenção na sua casa. A primeira lição, se você quiser anotar aí, eu quero convidar você a anotar, é que todas as vezes que nós afastarmos da nossa família, ela será, infelizmente, presa fácil para o inferno. Eu vou dividir essa mensagem em duas partes. O que eu e você não precisamos fazer para não perdermos a nossa família. E o que eu e você precisamos fazer se já perdemos a nossa família. O contexto nos deixou bem claro que os amalequitas que tipificam aqui o inferno, eles atacam a cidade de Ziclag, pegam as mulheres, crianças, velhos, todos e sequestram. E só conseguem fazer isso por quê? Porque Davi e os seus homens não estavam ali. Esse tem sido o objetivo do inferno constantemente: atacar as nossas famílias, Gisele, atacar os nossos filhos, atacar o nosso casamento. Por que que o inferno tem se levantado tanto contra a família? Porque quando eu e você nos afastamos da nossa família, quando eu e você nos afastamos dos nossos filhos, tanto nós quanto eles ficam fracos. A Bíblia diz: é melhor andar dois do que um, porque se um estiver sozinho e cair, quem vai levantá-lo? É por isso que o índice de divórcio, Cláudia, tem aumentado tanto no Brasil. É por isso que a separação ela tem invadido até a igreja. No ano de 2010 saiu uma pesquisa dizendo que 15% dos casais brasileiros casados no civil estavam divorciando. O censo é de 10 em 10 anos, Augusto. Vem agora o censo de 2020. E os pesquisadores acreditam que esse número vai mais do que dobrar. Vai sair de 15%, Juliana, e vai para 32%. Por quê? Porque as pessoas elas não têm mais compatibilidade de gênios? Não, porque as pessoas não têm mais paciência. Por quê? Porque as pessoas escolheram errado? Não, porque elas não querem insistir. É mais fácil trocar do que insistir, porque essa é a cultura que nós encontramos. E nós estamos sendo atacados constantemente. Nós fizemos um retiro agora no dia 15 de julho de nossos jovens adolescentes. E olha aqui, pais de jovens adolescentes, preste atenção em mim numa coisa. Nós ficamos assustados com o que nós ouvimos de alguns deles. A carência que eles têm de pai e de mãe. Por quê? Porque os pais estão como Davi, muito preocupados com as conquistas, com os despojos da guerra. Por que que Davi foi para a guerra? Ele foi para a guerra para poder ganhar mais. E talvez essa tenha sido a desculpa de muitos de nós, Sueli. Não, eu não consigo ficar na minha casa, porque eu estou trazendo conforto para a minha família. Eu quero pagar uma boa escola para os meus filhos. Eu quero trazer o melhor para eles que eu não tive. Eu também penso nisso, queridos. Eu também quero dar o que eu não tive, o que os meus pais não puderam dar. Mas a minha pergunta é: a que preço? Quanto tempo nós passamos perto dos nossos filhos? Quanto tempo nós passamos perto dos nossos cônjuges? Quanto tempo nós passamos perto dos nossos pais? Eu ouço constantemente as pessoas me dizendo: Andrei, os meus filhos se perderam. Não, eles não se perderam, você perdeu.
Sabe por que aumenta o índice de pedofilia? Porque os pais não estão próximos. As pessoas estão doentes emocionalmente hoje. A ministra Damares, a ministra esqueci agora do Ministério de Mulheres e de Direitos Humanos, ela trouxe uma matéria essa semana que eu fiquei assustado. Estupro de bebês. De bebês, 6 meses de idade. E sabe o que é pior? Muitos deles são estuprados pelos próprios pais, com consentimento das mães. Sabe o que é isso? Uma sociedade doente. Doente. E sabe por que tem acontecido tanta violência contra a criança? Porque os pais se afastaram. Será que a tua conquista vale a pena? Eu não estou dizendo que você agora tem que abandonar tudo e ficar em casa só cuidando de filho, não é isso. Eu estou dizendo que talvez nós estamos fazendo muito isso e abandonando os nossos filhos. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de fazer a sua faculdade. Eu estou dizendo que você tem que ficar mais perto deles, porque o grande problema talvez não é trabalhar muito, é ficar muito nas redes sociais. Nós achamos que estamos com os nossos filhos sentados na frente do computador, na frente do celular, cada um com o seu celular. Isto não traz exemplo, aliás traz, mas negativo. E nós estamos perdendo. As nossas conquistas estão nos afastando daquilo que é mais importante nas nossas vidas. E o tempo que você perde com o seu filho de 4, 5, 6 anos, André, infelizmente não vai voltar. Se você não construir na vida deles hoje um exemplo, se você não construir na vida deles hoje um relacionamento, se você não construir na vida deles hoje um princípio, não pense que quando ele tiver 15 anos vai ser fácil de resgatar, porque não vai. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Davi, ele perdeu as suas famílias, porque ele foi lutar uma guerra que não era sua, e talvez também foi obter resultados financeiros, e isso comprometeu. Sua família precisa de conforto, Jean? Claro que precisa. Porém, eles precisam muito mais da nossa presença. Sua família, sua esposa gostaria de ganhar um carro novo? Quem gostaria de ganhar um carro novo do marido, diga amém. Viu? Elas nem estão com muita vontade, viu, meu irmão? Não precisa nem se preocupar. Tá bom do jeito que tá. Com esse amém aí, sangue de Jesus tem poder. Amém, né, Marcelo? Nós falamos amém. Glória a Deus, né? Porém, é mais importante a tua presença, o teu carinho, o teu afeto, do que qualquer presente caro. Elas gostam do aparador de aliança, o anel novo, a corrente nova. Mulher gosta de ouro, não sei porquê, né, gente? Uma coisa tão banal, não é? Amém, homens? Viu que os homens estão um pouco mais, o Marcelo aqui está comigo, está conectado. Mas o que elas precisam, o que os nossos filhos precisam, o que a nossa família precisa, é da nossa presença. Maquiavel traz uma frase mentirosa dizendo: os fins justificam os meios, não justificam. Perder a sua família nunca vai justificar os resultados. Perder a sua casa nunca vai justificar aquilo que você conquistou. Porque do que adianta você tentar desfrutar de coisas valiosas se o seu principal patrimônio está perdido, foi roubado pelo inferno, como nós vemos aqui. A segunda lição que nós entendemos nesse texto é que o inimigo nunca vai atacar quando você estiver perto, ele vai atacar quando você estiver longe. E é por isso que o inferno tem tentado nos afastar cada vez mais da nossa casa. A mídia hoje, ela nos cobra o sucesso. Não nos cobra? O que a mídia te cobra? A mídia te cobra que você tem que ter doutorado, você tem que ter mestrado, você tem que fazer um MBA. Ora, você não fez 2 faculdades, como você é fraco? A mídia cobra que você tem que receber uma promoção todo ano. Se você não receber uma promoção, você é fraco. A mídia cobra que você tem que ter um carro melhor, uma casa melhor. E eu não estou dizendo que prosperar é ruim. Eu não estou dizendo que eu sou contra estudo, até porque eu sou professor e eu amo estudar. Mas a minha pergunta é: a que preço? Dezembro do ano passado eu comecei a procurar um mestrado. Queria fazer um mestrado. Decidi que ia fazer um mestrado. Falei, eu vou fazer um mestrado. E comecei a pesquisar, fiz a pesquisa, encontrei o curso, fiquei tudo acesinho. Trabalhei um cliente para poder levantar o valor para pagar o mestrado, que não é barato. Consegui o cliente, estava todo feliz. Falei, agora eu vou começar o mestrado. E aí depois que eu organizei tudo, planejei tudo, eu falei, agora eu vou contar para a pessoa mais importante, né? Minha esposa. Falei, amor, tem uma novidade para você. Vou fazer um mestrado. Ela falou, não. Falei, como assim não? Ela falou, não.
Para que você vai fazer um mestrado? Eu falei, amor, preciso crescer, preciso romper. Ela falou, vai te ajudar no teu ministério? Eu falei, vai. Ela falou, não vai. Ela falou, vai atrapalhar na nossa casa, na nossa família. Quanto tempo você vai estudar no mestrado? Toda sexta à noite, todo sábado de manhã. Ela falou, então são 2 períodos que você vai deixar a obra e principalmente a principal obra que é a família? Eu falei, olha o inimigo usando minha esposa dentro de casa. Eu falei, isso é coisa do inferno mesmo, me oprimindo contra as minhas conquistas. E eu fui orar. Falei, Deus, muda o coração desta mulher. Senhor, transforma este coração de pedra. Sabe o que Deus falou para mim? Não. Deus falou para mim na palavra, não. Falei, Deus, mas eu quero crescer, eu quero conquistar, eu quero trazer, eu quero apresentar a tua verdade. Deus falou, para com a palhaçada, não. Deus falou para mim, não é tempo. E Deus perguntou, a que preço você vai buscar isso? Qual é a motivação do seu coração? Talvez algumas conquistas que nós estamos tendo, não é que eles vieram do inferno, mas o inferno usa para nos afastar da nossa família. Terceira lição que eu aprendo com esse texto. Fernanda, Davi era um herói de guerra. Ele era conhecido e era respeitado, Fernando, tanto pelos filisteus quanto para os hebreus. Então, quando ele saía para a guerra, era normal, comum na Ardele, ele não deixar nenhum soldado cuidando das famílias. Ele levava todos os seus homens de guerra, os seus 600. Por quê? Porque ele era Davi. Quem queria mexer com a família de Davi? Você consegue pensar? Vamos imaginar que você é vizinho do Anderson Silva. Eu estou meio derrubado, acho que no UFC, né? Ele já não é mais todo aquele cara, né? Acho que agora o cara da moda é o Marreta, né? Vamos imaginar que você é vizinho do Marreta. O cara, ele lutou ontem, ganhou ou não? Hein, não ganhou? Ih, então também estou feio de exemplo, né? É o John Jones, o Anderson Silva é melhor então, né? Anderson Sopa, é outro, não, aí sim, né? Mas vamos imaginar que você é vizinho do Marreta. Você acha que mesmo o Marreta estando em Las Vegas, alguém vai querer invadir a casa dele? Seja bem sincero. Fala, não, meu irmão. Vai querer fazer alguma coisa contra o filho dele? Só porque ele está viajando? Fala, não. É loucura, irmão. Só uma pancada daquela mói o crânio do cara. Essa era a visão que Davi tinha. Sabe o que Davi era? Autoconfiante e confiante até demais. Ele falou, os inimigos me conhecem. Os amigos me conhecem. E além de ser o cara que eu sou, o matador de gigantes, tem uma coisa aqui, Alisson, que me chama a atenção. Ele era protegido de Aquis. Quem iria mexer com ele? Então a confiança dele era tão alta que ele falou, ninguém vai mexer com a minha família. E sabe o que ele faz? Ele saía para a batalha e deixa a família dele desprotegida. Flávio Joséfo, um historiador judeu, acredita, Leandro, que nesse processo das batalhas de Davi e os seus soldados, os amalequitas, que eram nômades bárbaros, homens violentos, eles estavam já espreitando a cidade de Davi. Eles sabiam que se atacassem com Davi lá, certamente, Ezequiel, eles seriam destruídos. Então eles estavam esperando, Juliana, Davi sair para atacar. Pois essa é a estratégia do inferno. Ele sempre vai esperar você se afastar para atacar seus filhos. Você se afastar da sua esposa para atacar seu casamento. Se afastar dos seus pais para te atacar. Quem está me entendendo, diga amém. Qual foi o grande erro de Davi nessa? Ele não deixou ninguém vigiando a sua cidade. Ele poderia ir com 550 soldados e ter deixado 50, mas ele não o fez. Sabe o que eu aprendo com essa situação, Sidney? Muitas famílias hoje estão sendo atacadas porque nós não estamos vigiando a nossa casa. Preste atenção, não estou dizendo para vigiar a sua esposa, tá, homem ciumento? É porque o cara fala, viu amor, tá certo, viu agora colocar aquele GPS para te achar. Não é isso, isso é confiança ou falta dela. Eu estou dizendo vigiar o coração. Sabe por que nós perdemos nossas famílias? Porque nós não vigiamos o coração da nossa esposa, do nosso esposo. Quantas vezes nós paramos e perguntamos para a nossa família, para a nossa esposa, para o esposo, como é que você está? Como é que eu estou aos seus olhos? Sabe por que nós não fazemos isso? E quando fazemos, Jefferson, às vezes nós não conseguimos ouvir a verdade. Porque se ela olhar para você e falar, você é ausente, você fala, mas claro, eu tenho que trabalhar, mulher. A gente fica nervoso. A gente não consegue ouvir a verdade. É verdade ou não é? Sim ou não? Nós não conseguimos. Nós não paramos para perguntar para os nossos filhos, como é que você está? Você está contente com a minha presença?
Eu falei dos adolescentes, queridos, eles estão clamando pela atenção dos pais. Pais, homens, seus filhos querem ter atenção tua. Eles querem ter relacionamento com você, eles querem sentar com você, eles querem sair com você. Mães, suas filhas querem ouvir a sua voz, não só a sua cobrança. Nós encontramos mulheres, infelizmente encontramos até dentro da igreja, que filha para ela é sinônimo de empregada. Ou encontramos outras que fazem tudo, mas não conseguem ter tempo com as filhas e elas viram as preguiçosas. Não tem equilíbrio. Você já parou para sondar o coração da sua família? E está disposto para ouvir e assimilar o que eles estão falando? Davi não vigiou. E porque ele não vigiou, a família foi atacada. Está na hora de começarmos a vigiar. Mulher, vigie o coração do seu marido. Seu marido está distante, seu marido tem futebol 3, 4 vezes por semana, tem alguma coisa errada. Ou o capeta está colocando uma pistoleira no caminho dele, cuidado. O Satanás usa as espingardas. Ou talvez você está sendo chata demais, que ele já não aguenta mais ficar em casa. A Bíblia diz que mulher rixosa, mulher nervosa, sabe aquela mulher que fica cobrando? Faz isso, faz aquilo, joga o lixo, é pior do que goteira. Tim, tim. Já pegou uma goteira assim na tua cama? Fala para mim, oprime ou não oprime? Pois a Bíblia diz que mulher chata é desse jeito. Você já sondou o coração do seu marido, por que ele fica tanto tempo fora de casa? Meu bem, por que você está tão fora de casa? Por que todo dia você quer fazer hora extra? De duas uma, meu irmão. Ou tem uma sem vergonha no caminho dele, cuidado, ou você está sendo chata demais. E quando você é chata demais, o capeta começa a fazer o alvoroço. E os homens? Tem sondado o coração da sua esposa? Será que ela não está sendo chata demais com você, porque você é ausente demais? Daniel Goleman, um PhD em psicologia, ele diz isso. A forma das mulheres atraírem os homens é como, Mari? Cobrando. Ela cobra o marido, porque ela quer atenção. Então ela começa a chamar a atenção dele na cobrança. Faz isso, faz aquilo, porque você não fica em casa, porque não sei o quê. Só que o problema do homem é, quanto mais a mulher cobra, mais ele se afasta. Olha aí o problema de não conhecer a psicologia. E aí a gente está arrebentando a família. Então se a tua esposa está te cobrando muito, você já parou para sondar o coração dela? E perguntar, meu bem, o que está acontecendo? Quando a criança está ficando muito rebelde, esse sinal de rebeldia mostra o quê? Já conseguiu entender? A atenção, sim ou não? Se a criança está muito rebelde, batendo nos coleguinhas na escola, chorando, fazendo mãe, ela precisa de atenção. Homem, quando começa a ficar muito fora de casa, precisa de atenção. E mulher, quando começa a ficar muito chata, está pedindo atenção. Só nós não conseguimos sondar o coração. E outra coisa, você tem sondado o seu coração como ele está? A Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as outras coisas. Às vezes o nosso coração, ele está tão longe de Deus que nós não prestamos atenção no que está acontecendo. E é por isso que nos arrebentamos. Davi, ele não sondou, e por ele não sondar, ele se arrebentou, ele não vigiou. E é por isso que ele perdeu a sua família. Agora, para nós encerrarmos, nós aprendemos aqui 3 coisas que precisamos entender para não perder a nossa família. Não troque a sua família pelos resultados, não fique longe da sua família e não deixe de vigiar o coração da sua família. Agora, se você já passou pelo processo, o que fazer? Chorar? Não. A Bíblia diz que Davi voltou para a cidade. Ele foi para a batalha contra o povo de Israel, contra Saul. Chegou na batalha, os príncipes e os reis filisteus falaram para Aquis: o que o herói de Israel está fazendo aqui? Ele falou, agora ele me serve. Eles falaram, não vamos lutar perto dele. Vai que ele, para agradar o seu senhor, vira fogo amigo. E ele começa a matar a gente dentro do nosso arraiá. Eles falaram, não, nós não queremos. Aqui chamou Davi os 600 e falou, volta para casa que ninguém quer você aqui. Eu entendo, gosto de você, mas não dá. E Davi voltou para casa. Quando ele volta para casa, depois dos 3 dias que ele estava com o exército, ele encontra o quê? O ataque dos amalequitas. O inferno atacou. Levou tudo que ele tinha e principalmente a sua família. A Bíblia diz que a angústia tomou o coração de uma forma daqueles homens que eles perderam as suas forças. Eles desfaleceram. Porque quando você perde aquilo que é importante para você, e eu espero que seja a sua família, nós perdemos as forças, nós não sabemos mais o que fazer.
E a Bíblia diz que depois que eles perderam as suas forças, os homens pegaram pedras para apedrejar Davi. Olha aqui uma coisa que você não pode fazer se a sua família já está passando por um processo de problemas. Se você já está perdendo o seu casamento, já está perdendo os seus filhos, está perdendo a sua relação familiar. Não queira encontrar um culpado. Eles pegaram pedras e começaram a olhar para Davi e falar assim: a culpa é tua, Davi. Foi você que nos levou para a batalha. E aqui, Marilda, está o grande erro que muitos de nós estamos cometendo. Quando começamos a passar por dificuldades, nós queremos ficar procurando culpados para os nossos problemas. E a gente olha para a esposa e fala: a culpa é tua, porque você não me respeita. E ela olha para você e diz: a culpa é tua, porque você não me ama e não é carinhoso. Nós olhamos para a esposa e fala: a culpa é tua, porque você não cuidou das crianças, agora ficou no que está. Ela diz: a culpa é tua, porque você nunca estava em casa. Na hora que a crise chegou, Pamela, a última coisa que eu e você precisamos encontrar é um culpado para querer apedrejar. Mas era isso que eles estavam fazendo. A Bíblia diz que aqueles homens pegaram pedras para apedrejar Davi. E Davi, desesperado, angustiado, porque ele também tinha perdido, a Bíblia deixa bem claro, Vanessa, ele também perdeu suas 2 esposas, ele também perdeu seus filhos. Ele também teve perdas. Mas a culpa sempre vai cair na cabeça do líder. Não tem como. Então a Bíblia diz que a Bíblia nos apresenta que Davi tinha 2 opções, Valmir. A primeira delas é tentar culpar os seus homens. É tentar arrumar um culpado também. Talvez pegar a sua espada e matar o primeiro e falar: e se vier o próximo, morre também. Ele era um matador de gigantes. Mas ele não fez isso. Sabe o que ele fez, Eleandro? Ele olhou para Abiatar, o sacerdote, e disse: me traga o colete sacerdotal. O colete sacerdotal, ele se vestia ele para que as 2 pedras que tinham ali, o Urim e o Tumim, fossem lançadas à sorte, como a Bíblia diz, e ali Deus respondia. Ele se reveste da direção de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Na hora da crise, não procure culpados, se revista da direção de Deus. Michele, a Bíblia diz que eles vestiram um colete e perguntou a Deus: o que eu devo fazer? Ele buscou uma direção. Se o negócio está ruim, o que faz, Cristiano? Arruma um culpado, entra em desespero, desiste de tudo, chuta o balde? Não, busca uma direção. Muitas famílias estão se perdendo, Elias, porque nós não estamos buscando a direção de Deus, o que fazer? Era óbvio que ele deveria, Elton, buscar a sua família, mas mesmo sendo óbvio, ele busca no Senhor. Ele não pediu direção de Deus para ir para aquela cidade. Ele não pediu direção de Deus para ir para a guerra, mas quando perdeu tudo, ele lembrou: Deus pode me dirigir. É isso que eu e você precisamos entender. Se as coisas estão difíceis, se a crise se levantou, não venha desanimar, mas busque aquilo que Deus tem para a sua vida, porque Ele vai falar com você. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Saia do desânimo, saia da murmuração. Aqueles homens ficaram murmurando, Eloí. Por que Davi? Mas ele não murmurou. Saia do caminho de querer apedrejar pessoas e achar culpados, e busque a direção de Deus. E a palavra do Senhor diz que quando ele buscou a direção a Israel, Deus respondeu. Davi não sabia o que fazer, mas Deus disse para ele o que ele deveria fazer. Se talvez hoje você já não sabe mais o que fazer com os seus filhos, se você não sabe o que fazer no seu casamento, se você não sabe o que fazer na sua casa, se você não sabe o que fazer na sua família, pergunte para Deus e pare para ouvi-lo. Deus, Ele não muda. Quem crê nisso, diga amém. Ele não muda. Deus, Ele nunca vai aceitar o divórcio, por mais que para você pareça ser paz. Deus nunca vai aceitar você abandonar sua família, por mais que aos seus olhos seja melhor. Os princípios de Deus são imutáveis. Não ouça o seu coração porque ele é enganoso. Ouça a voz do Senhor. E Deus falou para ele: vai que você vai encontrá-los. Davi pegou seus 600 soldados e foi. A Bíblia diz que chegou no ribeiro de Besor, 200 estavam muito cansados, 200 ficaram então com a bagagem, os outros 400 continuaram a batalha. E quando eles continuaram a perseguição, sem saber para onde ir, David, você consegue imaginar? Eles não sabiam para onde os inimigos tinham ido, faziam 3 dias, já não tinha mais rastro, já não tinha mais sinal, eles estavam seguindo por onde eles achavam que deveriam ir, mas no meio do caminho eles encontraram um homem desfalecido, um homem desmaiado.
Aqueles homens preocupados com a sua família, o que eles poderiam ter feito? Continuado o caminho, falar, não, vamos embora, deixa o cara aí, já está morto mesmo, não tem o que fazer. Mas o coração deles, Bia, era um coração voltado a cuidar de pessoas. Eles param toda a comitiva dos 400 homens e vão ajudar. Era um egípcio, um escravo. Eles dão para ele bolo de figo, deram um copo de açaí, porque açaí é bom, dá uma levantada, né? Um guaraná, um pãozinho com mortadela. Eles deram um lanchinho para o homem. E o homem revigorou as forças. E Davi então perguntou, quem é você? A quem você pertence? Ele falou, eu sou escravo de um amalequita. Ele falou, opa, amalequita? De onde vocês vêm? Ele falou, nós atacamos o Neguebe e depois incendiamos a cidade de Ziclag. Ele falou, opa, é você que eu preciso. Entenda uma coisa, quando você para ouvir Deus, Deus coloca o que você precisa no seu caminho. Amém, queridos? Se você parar para ouvir Deus, Deus vai colocar a pessoa certa. Se você parar para ouvir Deus, Deus vai colocar a situação certa. Se você parar para ouvir Deus, Deus vai abrir a porta certa. Agora não acredite que Deus vai colocar o que é certo na sua vida se você estiver longe da voz dele. Davi só conseguiu encontrar aquele homem porque ele ouviu o que Deus tinha para ele. E aquele homem falou, eu posso te levar até eles. Flávio Joséfo diz que aquele escravo levou Davi e os seus homens até o acampamento dos amalequitas. Chegou lá, aqueles homens estavam embriagados, Flávio Joséfo diz. Aqui a Bíblia diz que eles comiam e bebiam, mas Flávio Joséfo diz que eles já estavam há um dia inteiro se embriagando, bebendo. Alguns já estavam dormindo, outros estavam sonolentos e muitos deles já tinham perdido o controle do seu corpo por causa da bebida. Então Davi, quando viu aquela situação, falou, agora é fácil. Flávio Joséfo diz que ele e os seus 400 homens atacaram. Era um exército que passava de 3.000. Mas primeiro atacaram os que estavam de pé. E depois atacaram todos os que estavam dormindo e sonolentos. 400 jovens de medo levantam e fogem. Mas Davi consegue com aquela batalha recuperar a sua família. E eu encerro com o último ponto aqui. Não pense que você não vai ter que lutar para conquistar a tua casa de novo se o inimigo já atacou. Tem que ter luta. Quem está me entendendo, diga amém. Tem que ter batalha. Tem gente que está esperando que o milagre é só assim. Não, eu vou achar e vai ser no estalar de dedos. Não, você vai ter que lutar. Teu casamento está complicado, vai ter que lutar por ele. Relacionamento com filhos está complicado, vai ter que lutar por eles. Saúde na tua casa está complicada, vai ter que lutar por eles. O problema é que nós homens, sexo masculino, queremos empurrar com a barriga. Uma hora o milagre está nas mãos de Deus. Você acha que só em deixar na mão de Deus a coisa vai acontecer? Davi também colocou na mão de Deus, mas ele subiu no cavalo e foi para a batalha. Se você não quer perder a sua casa, quem não quer perder a família, diga amém. Comece a lutar. Coloque-se de pé, queridos. Pastor, como é que eu luto? A sua luta, em primeiro lugar, ela tem que ser espiritual. Em Deus. Em segundo lugar, você tem que fazer a sua parte. Quer reconquistar seus filhos? Tempo com eles. Quer reconquistar seu casamento? Tempo para o seu casamento. Quer restaurar a confiança perdida? Demonstre confiança.